África Ocidental enfrenta o maior surto do vírus Ebola já registrado desde a descoberta da doença em 1976. Segundo a Organização Mundial da Saúde, trata-se da maior epidemia de febre hemorrágica em termos de pessoas afetadas, número de mortos e extensão geográfica. A OMS declarou a epidemia como uma emergência pública sanitária internacional. E é para falar mais sobre esse assunto que nós recebemos aqui no estúdio Nêmora Barcelos, professora do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Unicinos, e também com a gente Solange Chama, coordenadora de Vigilância em Saúde de Novo Hamburgo. Olá, sejam bem-vindas, tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindas para esse bate-papo que a gente começa justamente querendo saber, né, Joyce, o que caracteriza, então, professora, uma epidemia? Então, na verdade, se a gente vai considerar a rigor, nós temos 3 termos, né? Nós temos as endemias, onde nós temos sempre, em um determinado lugar, um número pequeno de casos ocorrendo continuamente. Por exemplo, a malária é uma endemia na região amazônica. Nós temos, então, epidemias em situações onde existe um aumento grande do número de casos, além do esperado em endemias, ou mesmo em alguns locais onde a doença não acontece e ela surge, mas com um aumento grande nesse número de casos. E o terceiro termo seriam as pandemias, né, quando essas epidemias elas se espalham, né, por diversos países, né, que são os casos das infecções citadas, principalmente H1N1. E por que elas acontecem, professora? É um grande desequilíbrio? Enfim, como é que a gente pode entender quando esse surto ele realmente se espalha? Na maioria das vezes, né, existe um desequilíbrio, né? Por exemplo, se a gente pensa na malária, né, um grande desmatamento numa área, ele pode provocar um desequilíbrio ecológico, alterar, né, a interação do homem com o mosquito, que é transmissor, e aí tu começa a ter um número de casos maior do que o habitual, né? E aí cada epidemia, dependendo da sua forma de transmissão, né, ela adquire características diferentes e ela ocorre por motivos diferentes, né? Mas na grande maioria das vezes existe um certo desequilíbrio nessa relação do ser humano com a natureza. Tá certo. Bom, e Solange, aqui no Brasil a gente ficou muito tempo, né, sem ouvir falar em epidemia, mas nos últimos anos algumas delas surgiram, né? Você poderia então citar pra gente quais foram essas epidemias? Nós tivemos uma bem pontual em 2009, que foi a epidemia do H1N1, né, que ela praticamente foi uma pandemia, nós tivemos em vários países, não só no Brasil, né? Nós temos epidemias mais focadas da dengue, nós tivemos em Belo Horizonte há pouco tempo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, que foi muito grave a epidemia de dengue. Então, a gente tem algumas epidemias dessas doenças infecto-contagiosas acontecendo ainda hoje. Agora, nós estamos num momento que eu não gosto nem de falar muito, mais calmo, né? Que eu não gosto nem de falar muito. Quando a gente fala, parece que acontece. Mas, assim, a gente teve algumas epidemias que... a relação que a professora Nêmora falou, o desequilíbrio, né? Eu digo assim, a questão da dengue é claro para nós. A questão da dengue é o meio ambiente, é água parada, é a educação da população. H1N1, nós voltamos a educar a população novamente. Pois é, o que essas epidemias, então, têm a dizer, né, sobre a saúde aqui do nosso país? Eu acho que muito tem a ver justamente com esse comportamento, né, das pessoas. O hábito, o próprio hábito. O hábito, né? Eu acho que trabalhar em saúde pública, eu acredito, trabalhar em saúde pública é trabalhar com educação. Então, assim, essas epidemias acontecem muito em relação à educação da nossa população. Acho que nós, profissionais da saúde, nós, professores universitários, a gente também tem a nossa parcela de culpa nisso, né? A questão da educação da população. Meu Deus do céu, a gente faz vistoria nas casas, a gente orienta. Olha, a água parada vai desenvolver o mosquito, o Aedes aegypti, que vai transmitir a dengue. Tem uma época que as pessoas até se conscientizam, mas depois esquecem. Isso está relacionado, professora Nêmora, no sentido de, bom, a Solange disse ali agora, aí a gente está num período aí, né, que, enfim, não está acontecendo nada, a gente fica até um pouco com medo. Não é que não esteja acontecendo nada, mas está mais... Mas, enfim, a gente não está nesses surtos como a gente já passou, mas o que faz com que, então, uma epidemia ela seja temporária ou ela seja permanente ou que daqui a pouco, bom, o país passou por uma grande epidemia em 2009 e isso volte a acontecer? O que caracteriza isso? Porque normalmente no microfone, professor. Normalmente tem um processo, né? Tu tem o surgimento de alguns casos e como eu disse, assim, dependendo da forma como ele se transmite, né?
tu tem mais facilidade ou menos facilidade, que o número de casos aumentam, e aí tu tem um crescimento até que tu consiga fazer com que a saúde pública se reorganize. Ela se reorganizando, ela começa a trabalhar no sentido de bloquear, de tratar aqueles casos tratados, de identificar os casos, né? Que nessa epidemia específica de ebola tem uma importância fundamental. E aí ela começa a se reorganizar e as epidemias começam a ser controladas, né? O que eu acho que a professora Solange traz e que é importante é que não nessa de ebola, porque já a oportunidade da prevenção já passou, da prevenção primária. Mas na grande maioria das vezes a gente deixa de lado a prevenção. Como tu disseste, as pessoas esquecem de não deixar a água parada. Né? Ou da própria questão da gripe, quer dizer, eu lembro lá em 2009 como a gente ficou bem neurótico com essa questão do álcool gel, de estar passando o tempo todo, exatamente, de cuidar para não transmitir realmente gripe, enfim, a gente não pegar de nenhum lugar, ou lavar muito as mãos. Lavar as mãos, que é o exatamente. Básico para se conter qualquer tipo de doença. Bom, eu ainda tenho essa neura um pouco de lavar as mãos, né? Mas às vezes as pessoas acabam perdendo, enfim, acham que, bom, não vai mais acontecer. Acabam não tendo mais esse medo como acontecia, né, Joyce? E, bom, professora, a gente tem, então, como prever quando essas epidemias vão ocorrer ou isso não é possível? Olha, algumas vezes é possível, né? Por exemplo, o fato de nós termos tido dengue no Nordeste, Minas Gerais, no Rio de Janeiro, né? Isso fez com que o Rio Grande do Sul se organizasse, né? E começasse a trabalhar a questão de prevenção, enfatizar a educação da população, as visitas domiciliares, todas essas questões que a professora Solange mencionou. Mas algumas vezes, por exemplo, né, a de ebola, principalmente, como ela depende de uma interação alterada entre o ser humano e a natureza, na verdade, o vírus está muito localizado em países extremamente empobrecidos, muitos deles vivendo guerras, da África. Então, essa prevenção primária, em algumas situações, ela é muito difícil de ser feita. Bom, professora Nêmora, em relação ao surto de ebola, né? Como é que a gente pode entender esse caso? O ebola, na verdade, ele é um vírus que se conhece pouco ainda sobre ele. Ele foi descoberto, eu até conheço o descobridor casualmente, que é o Peter Piot. Ele era um microbiologista, ele foi diretor da UNAIDS durante muito tempo, foi da onde eu conheci. Então, assim, o primeiro surto aconteceu em 76, era um vírus desconhecido. Ele recebeu o material, para vocês terem ideia, dentro de uma garrafa térmica, quebrou o frasco, e até que ele se deu conta que era uma coisa nova. Ele era parecido com outro vírus, ele se deu conta que era uma coisa nova. Primeiro surto de 76. E se a gente considerar surtos no mesmo ano como um só, independente de um país ou outro, uma cidade ou outra, nós tivemos de lá para cá 16 surtos, né? Considerando isso. 2 em 76 e assim por diante. Então, assim, eles surgem, né? Os casos surgem por um contato da população, seja por questões culturais, né? De convivência com os reservatórios, que são macacos, chimpanzés, os morcegos também aparentemente estão envolvidos nessa cadeia de transmissão. Algumas vezes eles ingerem carne desses animais, né? Então, assim, entram em contato pela primeira vez. E como é um vírus extremamente transmissível, ele não é carregado pelo ar, né? Então, não é como a gripe, por exemplo, né? Mas o contato das pessoas, mesmo um contato de pele com pele ou com roupas, uma pessoa doente, transmite, né? Então, esse contato é muito difícil de ser evitado, né? Principalmente em países como os atualmente afetados, que são países muito pobres, né? E com grandes dificuldades do ponto de vista de sistema de saúde, até que os casos fossem reconhecidos como ebola, porque eles se confundem com outras viroses, né? Apesar da gravidade ser muito, muito grande. E ele tem um período de incubação que é relativamente longo, então as pessoas elas entram em contato, apesar de que antes dos sintomas essas pessoas não transmitem. Né? Mas elas entram em contato. Imagine uma pessoa doente na casa de vocês. Sim, e metade das pessoas já infectadas já morreram e a OMS ela teme aí para uma propagação internacional. Então a gente queria entender, Solange, quais os riscos disso acontecer? O risco existe, ele é real,
qualquer pessoa que vier de lá, ele pode estar nesse período de incubação, que é de 1 a 21 dias, né? Ele pode estar nesse período de incubação, ele sair de lá sem os sintomas, vir para o Brasil, para qualquer outro país e chegar aqui e adoecer. Então, o risco... Então, inclusive, há riscos de chegar aqui no Brasil mesmo. Com certeza existe o risco. Inclusive o Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, secretarias municipais já estão todas, assim, já existe um protocolo do Ministério da Saúde, da Vigilância, alertando todos os serviços de saúde no Brasil inteiro. Existem hospitais de referência para esses pacientes, existe já como deve ser manejado esses pacientes, inclusive, assim, sintomatologia em avião, já está tudo preconizado pelo Ministério da Saúde. Se não existisse o risco, o Ministério não estaria tão preocupado. Nós teríamos, então, estrutura no nosso país, ou até mesmo aqui na nossa região, caso surgisse algum caso como esse? Sim, já está todo... A gente teria, por exemplo, em Porto Alegre, que a gente tem ouvido falar no Hospital de Clínicas, é Hospital isso? Conceição. Perdão, Hospital Conceição. Conceição. Então, enfim, essa pessoa já seria tratada lá, teria essas condições, mas, claro, em casos mais isolados, ou se, enfim, a coisa se multiplicasse, como é que seria a situação? Se a gente, mesmo aqui no Brasil, uma epidemia... com a magnitude que está tendo na África, seria um problema, né? Porque esses casos são casos que eles têm que ser isolados, né? Um isolamento estrito, o contato todo deve ser evitado. É uma situação bastante, mesmo para o nosso sistema de saúde um pouco mais organizado, a gente teria dificuldade de lidar com uma epidemia com 2.600 casos suspeitos, que é o que está acontecendo lá, né? Organizado, o país está. Né? A coisa mais importante agora é essa mobilização de identificar os casos, para que a gente consiga identificar do caso bloquear. Bloquear. E não deixar isso se espalhar, né? Exato. O que é melhor para se prevenir, por exemplo? Não fazer um tipo de viagem para esses locais? Hoje em dia, o alerta da Organização Mundial da Saúde é alerta 3, que é o mais alto nível de alerta, e ele implica em que as pessoas não viajem para esses países, a não ser por necessidade extrema, né? Então, é uma situação, já que não... Para vocês terem uma ideia, existem grandes dificuldades hoje de suprimentos de alimentos e de água, né, relacionados, porque as companhias aéreas não querem mais voar para lá. Então, existe uma solicitação da Organização Mundial da Saúde para que isso não aconteça. Bom, e o que a gente pode esperar, então, daqui para frente, né? Já que, em relação a esse surto de ebola, já que alguns países já estão tentando desenvolver algum medicamento hoje, até então, né, não existe esse medicamento de fato, mas o que a gente pode esperar daqui para frente? Olha, na verdade, existe um medicamento que é o Zemap, que é um anticorpo monoclonal, quer dizer, eles têm que isolar um linfócito B que produz um determinado anticorpo e esse linfócito B é clonado, é isso que significa. E então, é uma já produção existe quase artesanal. Não, na verdade, ele foi usado em 3 casos, né? São 2 americanos e um espanhol. Os 2 americanos foram tratados nos Estados Unidos e os 2 se recuperaram. E o espanhol, que era um missionário, ele foi tratado na Espanha, mesmo usando a droga, ele não se recuperou. Não se sabe se os 2 se recuperariam independente do uso do medicamento, mas é o que tem. Agora, a indústria farmacêutica, como é uma medicação experimental, ela não tem condições de hoje combater esse surto com esse tipo de medicamento. Bom, tá certo. Então, muito obrigada pelas informações de vocês, pela presença e até o próximo encontro. Obrigada. Obrigada.